Meus irmãos, hoje nós vamos refletir num texto das Escrituras que está no Evangelho de Lucas, né? Então eu queria pedir que você já fosse aí preparando a sua Bíblia, o seu aplicativo, Lucas, no capítulo 9 de Lucas. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 27, e esse trecho vai ser objeto da nossa reflexão neste domingo e nos próximos 2 domingos. Então hoje nós vamos pensar na primeira parte desse bloco de textos, que é do verso 18 ao verso 20. Né? Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18. Eu vou ler agora e queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia esse texto das Escrituras. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus. 19 ou 9? 9, desculpa. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 18. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Verso 21, Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar sobre a primeira parte desse texto. E nos próximos 2 domingos nós vamos ver então as outras partes, dos versos 21 em diante. Hoje eu queria pensar um pouquinho sobre os versos 18, 19 e 20. Acho interessante que o verso 18 desse texto que nós lemos, ele diz que Jesus orava em particular. E lendo os evangelhos, né, de uma forma geral, a gente percebe que em várias situações da vida de Jesus, ele recorre a um lugar menos movimentado para orar e meditar. Vez por outra você encontra Jesus saindo do meio da multidão, saindo do meio da cidade, da agitação, e procurando um local menos movimentado para ele orar e meditar. Nesse trecho que a gente leu, Lucas, que sempre lembra isso, novamente aqui ressalta a oração como uma parte integrante da vida de Jesus Cristo. Isso é surpreendente, que Jesus, Filho de Deus, separasse um tempo do seu dia, né, para orar. Dentro da sua humanidade, dentro da sua condição de plenamente humano, Jesus tinha a necessidade de separar um tempo para conversar com o Pai. De acordo com Mateus e Marcos, Jesus estava numa região chamada de Cesareia de Filipe. Ele desejava ter um tempo com seus discípulos. E então ele evitou as cidades, evitou os lugares mais povoados e se recolheu a essas aldeias ao redor, essas adjacências dos locais mais povoados. E nesse lugar mais remoto o Senhor encontrou o ambiente que ele procurava para conversar com os seus apóstolos. E os dias que ele estava vivendo eram dias difíceis. E tempos ainda mais difíceis estavam por vir. E por isso Jesus chamou os seus discípulos, porque ele queria falar claramente para eles
a respeito daquilo que o esperava na cidade de Jerusalém. Mas antes de começar a falar com os seus discípulos, antes de começar a explicar para os seus discípulos aquilo que ia acontecer, Jesus buscou o Pai em oração. Meus irmãos, essa é uma questão tão interessante, viu, Rodrigo? Porque, normalmente, para uma boa parte dos cristãos, a oração é o último recurso. Não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas a oração é o último recurso. Nossas soluções vêm primeiro. Quando alguma coisa inquieta a gente, quando um problema tira o sono, quando alguma dor alcança a gente, primeiro a gente faz tudo o que acha que pode fazer e que deve ser feito. A gente só recorre à oração como uma última saída. Quando as nossas soluções fracassam, aí nós buscamos o Senhor. Jesus fazia diferente. Nos momentos cruciais da vida dele, nas grandes decisões que ele precisava tomar, quando alguma coisa muito importante estava acontecendo, quando o cenário ao redor de Jesus era hostil e perigoso, primeiro ele buscava o Pai em oração. E depois ele agia. O inverso do que nós fazemos com muita frequência hoje. Jesus entendia que primeiro ele precisava buscar a orientação de Deus, para depois agir. E talvez essa seja uma lição para nós aprendermos em tempos de pandemia. O Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor é o nosso primeiro recurso. Ele não é o nosso último recurso. Ele não está no final da fila. Ele não é aquele pedido que nós fazemos quando tudo mais dá errado. Não. O Senhor é o primeiro recurso que nós temos diante das lutas e das dificuldades pelas quais nós passamos. O primeiro passo para que o Senhor seja esse nosso primeiro recurso é afirmarmos a nossa confiança nele. Você precisa afirmar a sua confiança no Senhor. Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, você precisa falar a respeito disso. Você precisa falar com sua própria boca, afirmar, sim, a minha confiança está no Senhor. Está no seu amor, está na sua provisão, está no seu cuidado por mim. E depois de confiar no Senhor, você deve pedir a Ele, pedir ao Espírito dele que esclareça você a respeito dos dias que você está passando e da situação que você está vivendo. Essas são as primeiras ações. Confie no Senhor. Depois peça ao Espírito do Senhor que esclareça você, que vá ao seu socorro, com paz, com sabedoria, com discernimento, com perseverança para viver os dias. E aí, por fim, você age conforme a orientação do Senhor. Esse era o caminho que Jesus tomava. Primeiro, buscar sabedoria, compreensão e a orientação do Senhor. E depois agir. O Senhor é o nosso primeiro recurso. Essa é uma boa lição para os dias difíceis que nós estamos vivendo hoje. Depois que Jesus orou com os seus discípulos, né, ele usou uma pergunta simples para ouvir dos discípulos a opinião que as pessoas tinham a respeito dele. Jesus disse o seguinte: quem as multidões dizem que eu sou? Jesus perguntou para eles, vem cá, chamou os discípulos e disse, o que o pessoal está dizendo? Quem o pessoal está dizendo que eu sou? Quem eu sou? E Jesus parou para ouvir, então, dos seus discípulos as diversas opiniões a respeito da sua pessoa. E certamente os discípulos ouviram muitas opiniões. Enquanto eles iam caminhando pelas estradas, enquanto Jesus ia pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho do Reino, as pessoas tinham opiniões próprias a respeito de Jesus. E essas opiniões, muitas vezes, os discípulos tinham que lidar com elas. Então Jesus pergunta para eles, quem eles dizem que eu sou? Os apóstolos, então, ali reunidos, relataram que o povo considerava Jesus como se fosse o João Batista, ou então Elias, ou então um dos antigos profetas que tinha ressuscitado, talvez Jeremias. O povo estava confuso a respeito de Jesus, e eles não sabiam muito bem quem era, mas tinham algumas opiniões a respeito dele. Mas essa pergunta de Jesus Cristo, na verdade, ela era apenas uma introdução. Uma introdução para que os 12 refletissem sobre suas próprias convicções a respeito de Jesus. Por isso, logo em seguida, Jesus pergunta a respeito da opinião deles.
E talvez esse seja um outro aprendizado para esses dias em que a incerteza, a insegurança parecem tomar conta de muitas pessoas, meus irmãos. A fé terceirizada não é suficiente. Não bastava apenas que os discípulos respondessem o que os outros pensavam a respeito de Jesus. Jesus pergunta para eles: e o que vocês pensam? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? E a turma que está com a gente lá na videira sabe que há muito tempo eu tenho dito isto. Que não basta ouvir o que os outros falam. Não basta o testemunho poderoso do outro. Não basta o livro incrível que o outro leu. Não basta aquele perdão impressionante que o outro concedeu. Não. Tudo isso nos encoraja, mas, meus irmãos, não é suficiente para enfrentar a vida. Eu e você precisamos responder por nós mesmos, a partir da nossa própria experiência. Você precisa responder: quem é Jesus para mim? Quando o medo de se contaminar começa a invadir a alma, e você começar a ficar neurótico porque você não se lembra se lavou as mãos ou não lavou, quando uma simples tosse fizer você pensar sobre as coisas que você ainda não fez, mas gostaria de fazer, a fé terceirizada, a fé do outro, não vai ser forte o suficiente para manter você de pé. Não, precisa ser a sua própria fé, a sua experiência com o Senhor. Quem é Jesus para você? É interessante porque já fazia quase 3 anos que os discípulos caminhavam com Jesus. 3 anos. Eles estavam perto do Senhor. Eles almoçavam com Jesus, viajavam com Ele. Os discípulos faziam perguntas quando tinham dúvidas. Eles falavam sobre as ideias que eles tinham, os sentimentos que passavam no coração dele. A fé que eles tinham em Jesus era resultado da sua própria experiência com Ele. E você, meu irmão, minha irmã, você pode dar passos para experimentar algo diferente, para trocar a fé terceirizada por um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque é esse relacionamento pessoal com o Senhor que vai sustentar você nos dias difíceis. Deixe-me dar aqui alguns passos nessa direção. Primeiro, procure um lugar tranquilo, uma hora tranquila, longe da agitação, e fale com o Senhor. O nome disso se chama oração. E você não precisa de ninguém para fazer isso por você. Você mesmo, sozinho, pode buscar a presença de Deus em oração. E quando você estiver nesse lugar tranquilo, longe da agitação, conversando com o Senhor, peça perdão por ter ignorado até agora ao Senhor e por ter trocado coisas e pessoas por Ele. Peça perdão de coração aberto. Busque ao Senhor e diga: Senhor, o Senhor sabe. Eu tenho te trocado por muitas coisas, Senhor. Eu tenho te trocado por muitas coisas e isso tem feito muito mal para mim. Seja sincero diante do Senhor. Confesse ao Senhor a sua incapacidade de fazer a vida funcionar. Não tente bater como um martelo, do mesmo jeito, em cima da mesma tecla, como se de repente fosse algo diferente acontecer. Não, confesse ao Senhor: Senhor, eu tenho sido incapaz de fazer a minha vida funcionar. Seja sincero nisso. Diga a Ele que você desistiu de tentar por conta própria. Diga ao Senhor: Senhor, eu desisto. Eu não quero mais continuar a tentar fazer a minha vida funcionar por minha própria conta. Diga a Ele que você quer aprender mais sobre as propostas dEle para viver a vida. Diga: Senhor, eu tenho tentado eu mesmo, mas não tem funcionado, não tem dado certo. Senhor, me fala mais a respeito de qual é a tua proposta para viver a vida. Peça ao Senhor
que lhe esclareça a respeito do projeto dele de viver a vida. Com esses passos, você está saindo da condição de uma fé terceirizada para uma experiência pessoal com o Senhor. É você e Deus. Confie nele. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida, não tenha dúvida. Há um texto do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11 até o verso 13, que fala profundamente ao meu coração. Lá diz assim: sei o que estou fazendo. É Deus falando. Deus falando para um povo prestes a ser levado para o cativeiro. Preso por um povo opressor e inimigo. E esse povo, prestes a ser levado ao cativeiro, ouve isso do Senhor. Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Meus amados irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que ouve as nossas orações. Esse é o Deus que quer um relacionamento pessoal com você. Esse é o Deus que não quer uma fé terceirizada, mas quer que você se aproxime dele no nome de Cristo, por causa de Cristo, e tenha liberdade de falar com ele aquilo que está angustiando o seu coração. Eita! Deus maravilhoso esse, Ele sabe aquilo que Ele tem pensado a respeito e planejado a nosso respeito. Interessante porque quando Jesus fez a pergunta, né? E vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Qual é a opinião de vocês sobre mim? Como acontecia frequentemente, Pedro foi o porta-voz. Ele falou em nome de todos. E Pedro disse o seguinte: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Pedro está dizendo que Jesus é o libertador, por quem o povo de Deus estava ansiando há muito tempo. Pedro fala claramente: o Senhor é o Messias enviado. O Senhor é aquele que Deus já tinha avisado para a gente que ia enviar para libertar o seu povo. E é impressionante porque Jesus afirmou que a compreensão de Pedro e dos 12 sobre isso não era uma dedução apenas humana, mas uma revelação de Deus. Era Deus quem havia revelado essa condição de Jesus como sendo o enviado do Pai. Mas o que realmente significa ser Messias, eles não sabiam. Eles não compreendiam tudo aquilo que estava envolvido na condição de Jesus como enviado de Deus. Por isso, Jesus começou a explicar que a condição de enviado de Deus envolvia sofrimento e morte. E isso é algo difícil de aprender. Na realidade, até o momento da crucificação, até o sepultamento de Jesus, os discípulos ainda não tinham compreendido como o enviado de Deus, o Messias de Deus, havia passado por tão grande sofrimento e havia sido morto numa cruz. Talvez, meus irmãos, esta seja uma outra lição nos tempos de pandemia. A nossa rapidez em afirmar verdades espirituais, ela precisa ser acompanhada pelo aprendizado dessas verdades. O significado delas precisa fazer parte das nossas vidas. Elas têm que deixar de ser uma coisa apenas da cabeça para se tornar uma coisa do coração que enche o peito, a alma e a vida e que toma conta da gente, nasce no entendimento, mas toma conta de tudo que nós somos, de tudo que nós vivemos, da nossa maneira de agir. É interessante porque para cada verdade espiritual que a gente compreende, há um caminho que precisa ser percorrido. E às vezes o caminho é longo.
O caminho para que essa verdade se torne parte das nossas vidas é longo. A gente entende, a gente compreende intelectualmente, mas essa verdade não vai se tornando parte das nossas vidas. Fica parada apenas na compreensão. Queridos, isso quer dizer que a compreensão de uma verdade, ela precisa ser experimentada na vida prática para produzir os frutos que ela promete. A verdade apenas entendida ainda não é uma verdade que produz os frutos que o Espírito quer produzir. Ela precisa se tornar algo verdadeiro e prático nas nossas vidas. Por isso, deixe-me lhe dizer uma coisa agora: não tenha pressa em colecionar conhecimentos. Não tenha pressa em juntar mais e mais verdades espirituais. Opte por experimentar em sua vida as verdades que você já aprendeu. Você já aprendeu muita coisa a respeito de Cristo, muita coisa a respeito do Evangelho do Senhor. É hora de começar a pôr em prática na sua vida, experimentar essas verdades. Aliás, o cenário que a gente está vivendo agora, Rodrigo, é rico de oportunidades para a gente experimentar as verdades. As verdades que você aprendeu a respeito do Evangelho estão agora disponíveis para serem colocadas em práticas numa situação real das nossas vidas. Por exemplo, nesses dias difíceis, muitos têm desejado usufruir da paz de Deus. São tempos em que há uma ausência de paz na vida de muitas pessoas. E na Bíblia nós lemos algo interessante a respeito dessa paz de Deus que toma conta da gente. Diz assim em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, não é difícil compreender o que Paulo está dizendo. Basta uma leitura atenta e tudo faz sentido. Paulo está dizendo que nós podemos trocar a ansiedade pela oração. Paulo está dizendo que é aquele que troca a sua angústia, a sua inquietação de alma, pelos momentos de oração, colocando diante do Senhor os seus pedidos, colocando diante do Senhor a razão da sua gratidão, essa pessoa é guardada pela paz de Deus. Mas leva um tempo até que essa verdade seja experimentada de forma crescente nas nossas vidas. Essa verdade não é uma fórmula mágica. A afirmação de Paulo a respeito da paz de Deus na vida dele é o relato de uma vida inteira, meus irmãos. É o relato de alguém que aprendeu a lidar com a ansiedade através da oração. Com você e comigo vai acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito que aconteceu com Paulo. À medida em que você passa por momentos de ansiedade e aprende a levar a sua inquietação diante de Deus em oração, a sua mente e o seu coração serão guardados pela paz de Deus. Amém. Esse é um aprendizado prático. Essa é a vida do servo de Deus. Interessante demais isso, meus irmãos, porque quando o Senhor ouviu a afirmação de Pedro, ele sabia que os seus discípulos tinham uma longa caminhada a ser trilhada, até que aquela verdade dita por Pedro estivesse dentro do coração deles, dentro da alma deles, e fizesse parte da maneira de viver deles. Eles tinham compreendido aquilo, mas aquilo ainda não fazia parte do modo de vida deles. Até que aquela verdade se entranhasse nas suas almas, né, fizesse parte da sua própria experiência de vida, ainda tinha um caminho a prosseguir. E por isso o Senhor começou a falar com eles a respeito das implicações práticas desta verdade. Esta verdade de que Cristo é o Messias enviado por Deus. Havia implicações práticas para Jesus nisso. Havia implicações práticas para eles
com esta verdade. E o Senhor, então, começa a dar explicações a respeito disso. Bom, mas essas explicações a respeito desse impacto na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, por causa da verdade de que ele é o Messias enviado de Deus, vai fazer parte da nossa reflexão do próximo domingo. Não deste domingo. Por aqui, nós vamos parar por hoje, nós vamos parar por aqui, recapitulando esses 3 aprendizados dos quais nós podemos nos apropriar nesse tempo de pandemia. São aprendizados que estão disponíveis aos seguidores de Jesus. Aprendizados que vão fortalecer a nossa fé e nos ajudar a enfrentar esses dias difíceis. O primeiro deles é: o Senhor é o nosso primeiro recurso, não o último. Buscar a Deus não é o último item da lista, mas o primeiro. Quando você precisar decidir algo, enfrentar um problema, lidar com uma dificuldade, primeiro busque a Deus em oração. Depois de ouvir o Senhor, aí você vai agir. Segundo aprendizado desta noite, para esse tempo de pandemia. A fé terceirizada não é suficiente. Não basta ouvir aquilo que os outros falam. Não basta o testemunho poderoso dos outros. Não basta o livro incrível que o outro leu. Não basta o perdão impressionante que o outro concedeu. Você precisa responder quem é Jesus para você. É a sua fé, a sua caminhada pessoal com Ele, o seu relacionamento pessoal com Ele que vai fazer a diferença. E por fim, nós entendemos hoje que cada verdade espiritual que a nossa mente compreende precisa percorrer um caminho até que ela faça parte de forma prática na nossa vida. E nós não devemos ter pressa em acrescentar muitas verdades espirituais, até que aquelas que nós já sabemos se tornem uma prática no nosso dia a dia. Leva um tempo até que a verdade seja experimentada e se torne parte de quem nós somos. Por isso a nossa caminhada de fé precisa ser perseverante e avançar em direção a Jesus Cristo, aquele que nos ama, que nos salvou e que se entregou na cruz por nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.